Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao programa Sala Pastoral. Que bom te receber novamente aqui para continuar refletindo juntos sobre essa série, O que a Igreja Precisa Ouvir. Hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo para a nossa sociedade. Estamos vivendo um tempo de muito cansaço, de muita produtividade. Será que precisamos descansar? E para isso, vamos ter um convidado hoje muito especial que você já conhece, mas antes de apresentá-lo, eu quero pedir para que você possa deixar aqui o seu like, que você possa se inscrever no canal da TV Viva a Promessa, compartilhe esse programa. O desafio que nós temos nessa série é que você possa enviar o link lá no grupo da igreja, no grupo dos ministérios, para que todos possam ouvir sobre esses assuntos tão importantes que estamos conversando aqui nessa temporada. Deixa o seu comentário também, importante que você comente aqui e possa interagir aqui com a gente. Também você pode se tornar um amigo da missão, ofertando, contribuindo aqui com a TV Viva a Promessa para que a gente continue produzindo conteúdo que possa abençoar a sua vida. Então fique ligado, porque depois da nossa vinheta a gente volta. Estamos de volta para conversar sobre o assunto do cansaço e a necessidade fundamental que talvez no nosso tempo estamos precisando, descansar. E para isso, nós temos novamente aqui o pastor Alan Rocha. Pastor, seja bem-vindo, um prazer entrar aqui na sua sala para conversar sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo. Feliz de estar aqui. Então eu quero cumprimentar o Search, cumprimentar também todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui pela internet. Feliz de estar aqui. Vamos conversar. Legal, pastor. Pastor, por que você acha que esse assunto é tão relevante nesse tempo? Nós vivemos uma sociedade que, principalmente nas grandes cidades, né, nas cidades urbanas, e essa constante necessidade de produzir, estar sempre trabalhando, e parece que não há tempo para nada. Eu queria que você pudesse nos ajudar a refletir por que o trabalho, talvez, ele tenha se tornado um ídolo da nossa geração, pastor? Essa é uma reflexão muito importante. Nós, não sei aonde você mora, mas a gente mora aqui na cidade de São Paulo, e aqui a gente vê isso, as pessoas não têm tempo para nada. Uma das coisas assim mais características de grandes centros é realmente a questão do trabalho. Pessoas que acordam 4 da manhã, 5 da manhã, pegam conduções, trabalham o dia inteiro, muitas vezes chega bem tarde em casa, e nessa busca, né, essa questão da carreira profissional como um alvo importante na vida. Então aí o estudo e uma busca pela carreira. Claro, o trabalho tem a ver com uma subsistência, né, tem a ver com salário, sustento, e é importante, né, é bíblico. A questão do trabalho, desde do livro de Gênesis ali, Deus criou o ser humano e deu a questão da vocação, tem a ver com o mandato cultural, né, nosso, a questão do trabalho, a nossa importância. Mas o que a gente tem percebido é que há um exagero nisso, né? Há um descontrole, uma falta de descanso, uma falta de limite para isso. E aí entra a questão do ídolo que você comentou, isso faz todo sentido, né? É um ídolo. Em que sentido é um ídolo, né? Quando a gente fala em ídolo, geralmente no contexto evangélico, protestante, nós criticamos os irmãos católicos, dizemos, olha, eles têm os ídolos porque eles têm as imagens de escultura, ou eles têm lá figuras que eles reverenciam, então isso é o ídolo, né? Mas a Bíblia, ela vai um pouquinho além disso.
Diz que tem lá um texto de Ezequiel 14, o versículo 3 a seguir, 3 a 5, que diz que o pior ídolo não é simplesmente aquele de ouro, de prata, uma estátua, mas é aquele ídolo que nós guardamos no nosso coração. Em que sentido o texto está falando de ídolo? Tudo aquilo que a gente coloca a nossa confiança, a nossa esperança, que a gente se apega como algo importante e essencial na nossa vida e que toma o lugar de Deus na nossa existência, isso é um ídolo. Isso é a idolatria. Quando a gente, por exemplo, para alguns o dinheiro é um ídolo. Para outros, a beleza, mulheres que por conta da aparência física e do cuidado estético, né, devota a vida inteira. Então a beleza se torna um ídolo nesse sentido. E dentre os ídolos modernos, a questão do trabalho, quando se torna o centro da vida e a coisa mais importante e essencial e que ocupa o lugar de Deus, dando para essa pessoa esperança, segurança e sendo a coisa mais importante na vida, se torna, de fato, uma idolatria. E isso a Bíblia condena veementemente, né? Dizendo que o lugar de esperança, de confiança, precisa estar em Deus. E nesse sentido, essa geração do cansaço, do trabalho, da produtividade, que tem muito a ver com a competição, né? O meio corporativo, que é uma loucura, né? Que todo mundo gosta de mostrar serviço. Num caso assim, o contexto paulistano, que é onde eu convivo bem, as pessoas se orgulham de dizer que levantam 5 da manhã, que não viu, levantou, o filho estava dormindo, chegou do trabalho, o filho já estava dormindo também, e fala disso às vezes assim até com um certo orgulho, né, de que gosta de trabalhar. O problema é que quando você considera a questão do ídolo, o ídolo sempre exige um sacrifício, né? Então, as pessoas muitas vezes estão sacrificando o seu tempo com Deus, sacrificando a sua própria saúde, sacrificando a família no altar desse Deus chamado produtividade, chamado trabalho. Isso é muito perigoso. A Bíblia, de fato, em toda a Bíblia, há uma palavra muito dura assim, sobre a gente deixar que essas coisas ocupem o nosso coração e que dominem a nossa vida. E isso, de fato, é uma escravidão, né? Então, a gente precisa realmente se libertar disso. Conversar sobre isso. Conversar sobre isso, né? De fato. Legal. Isso é importante. Sim, eu acho que, como você falou, essa definição de idolatria, né? Você acha também que as pessoas, a gente tende a querer encontrar valor nisso? Sim. O trabalho nos dá essa dignidade, esse valor. Sim. Né? Tem esse ditado, né, que diz que o trabalho dignifica o homem. Isso é bíblico, é uma ideia, um conceito bíblico, porque tem a ver com a nossa vocação, com o nosso mandato cultural. Deus já estabelece, traz a cada um de nós nesse mundo, um lugar nesse mundo, e isso tem a ver com o nosso trabalho, com a nossa vocação, né, com o nosso papel na sociedade. Isso não tem nada de errado. Adão e Eva foram colocados no jardim exatamente para cultivar o jardim, cuidar. Isso tem a ver com o trabalho. Isso tem a ver até com a nossa expressão de adoração a Deus, a nossa maneira de servir e glorificar a Deus através da nossa produção. O problema, né, é quando isso se torna desequilibrado, quando, de fato, o trabalho se torna a coisa mais importante. Acho que é disso que a gente está falando aqui, que gera um cansaço exagerado e que desequilibra, né, a vida, ao ponto de que a pessoa, por conta do trabalho, faz disso a coisa mais importante, o ídolo, e isso sacrifica o tempo de família, o tempo com Deus e tudo mais. De fato, eu comentei aqui, né, que tem no nosso contexto aqui, social, as pessoas se orgulham em trabalhar muito, né? É como se fosse, de fato, uma coisa tão importante, ao ponto de que, se você vendo uma pessoa dizendo, olha, esse ano eu não tive férias, trabalhei o tempo todo, ou alguém que fala assim, olha, eu não consigo descansar, eu trabalho de sol a sol, de domingo a domingo, e fala isso com tanto orgulho, assim,
E que quem descansa, quem tem um tempo com família, tem um tempo de lazer, se sente culpado com relação a isso, como se isso fosse errado, né? Mas a falta de descanso, de equilíbrio no trabalho é que está equivocado segundo a palavra de Deus, né? Uhum. Que interessante isso. Eu acho que, enquanto você vai falando, né, várias coisas vão passando, né, na minha cabeça, em relação, talvez, quais são as consequências, mas as causas também que gera isso no tempo em que nós vivemos, né? Talvez a geração mais nova, os millennials, né, principalmente, enfrentam desafios diferentes, Sim. talvez, que uma geração anterior, né? Que Ok. onde talvez as facilidades eram outras, né? Para você ter a sua casa própria, para você alcançar grandes coisas que a sociedade e a cultura demanda, né? E Certo. hoje talvez é mais difícil, né? Eu pensar ou eu penso no meu país, né? Muitos jovens, é muito difícil pensar em sonhar com uma casa, com um terreno. Então, assim, as pessoas, elas se matam trabalhando, Sim. talvez por coisas que elas nunca vão Não conseguir vai alcançar. desfrutar, talvez, também, né? Exatamente. Tem gente que trabalha e tanto, mas não tem o tempo de desfrutar. Trabalha para desfrutar, mas nunca desfruta. Ou luta para conquistar e nunca conquista, né? Exatamente. Mas mesmo assim, não é justificativa, né, para que o trabalho ele se torne esse ídolo, esse fim em si mesmo e que faz com que você dedique a sua vida toda, né, todas as áreas da sua vida focadas no trabalho. E aí, No sentido bíblico, o trabalho não é um fim em si mesmo, né? A coisa mais importante é adorar a Deus, é servir a Deus. O nosso trabalho é para a glória de Deus, segundo a Sim. Bíblia, né? Muitas vezes as pessoas fazem do trabalho a coisa mais importante, um fim em si mesmo. A Bíblia diz que nós fomos criados para descansar, né? O primeiro dia útil do ser humano foi um sábado. E depois nós fomos trabalhar. Então a gente trabalha para poder descansar. O nosso alvo principal é o descanso. Na verdade, a gente trabalha para ter tempo de qualidade com a família. A gente trabalha para ter a subsistência. A gente trabalha para glorificar a Deus. Esse é o fim, né? Esse tempo com família, esse desfrute do fruto do trabalho, a glória de Deus. Esse é o fim. Muitas pessoas fazem do trabalho o fim em si mesmo. Faz isso ser o centro da sua vida, da sua existência, nisso encontra significado. Conheço pessoas que, depois que ficaram desempregadas na pandemia, entraram em depressão, porque não vê sentido na vida senão através do trabalho, né? E isso é uma coisa muito, muito séria, né? Se não for pelo aquele trabalho, aquela profissão, não tem sentido na vida e não é bem por aí, né? E quais são as consequências, pastor, assim, que gera que o trabalho seja o ídolo, né, no coração dessa sociedade? Não. De fato, se a gente está usando a metáfora aqui do ídolo, tem um livro bem legal do Tim Keller, que é Deuses Falsos, né? Indico para que você leia, é uma reflexão bem interessante, que fala sobre essas questões de idolatria do coração, né? O trabalho, a fama, ele trabalha lá a questão do dinheiro, a própria beleza, o sexo, como ídolos modernos desse tempo. E uma coisa que eu acho interessante no livro, ele fala assim, que todo ídolo tem seu templo, todo ídolo exige sacrifícios, né? Então, hoje, um ambiente corporativo, um escritório, pode ser um templo para o ídolo do trabalho, né? E como o ídolo sempre exige sacrifício, a gente poderia dizer assim, que muitos têm sacrificado o tempo de qualidade dos filhos, tem sacrificado a família, tem sacrificado a própria saúde, seu próprio bem-estar, de tanto trabalhar, se orgulhando de tanto trabalhar, estão doentes, cansados. Algumas estatísticas que eu trouxe aqui para a gente. Numa pesquisa de 2024, mostra que o Brasil, que eu estou falando do contexto aqui, né? Você é de onde mesmo, Santinho? Sou argentino. Argentina, legal. Não estamos tão longe assim. Pensa na Argentina sempre na rivalidade do futebol, né? Mas assim, vamos Quem lá. trabalha mais, o Brasil ou a Argentina? Não sei. Pode ter uma questão aí, né? Mas assim, no Brasil, o Brasil é considerado o quarto país mais estressado do mundo. O estresse
é um fator. O brasileiro é um ser humano estressado, né? E aí, essa pesquisa diz que 62% da população mundial é estressada também. E desse material mostra que 72% dos estressados, né, grande parte daqueles que sofrem com estresse, aponta o ambiente do trabalho como a principal motivação de estarem estressados. Daqueles estressados ligados ao trabalho, 32% já tiveram burnout, né? Que é esse cansaço, esse esgotamento de tanto trabalhar. Que a mente para, né? A mente trava de tanto cansado. É tanta cobrança, tanto estresse com relação ao trabalho, que chega uma hora que a pessoa entra em colapso, né? Ela esgota, queima totalmente, né? Perde toda a sua força e a sua energia. Esse é um dos fatores excessivos do trabalho, que é de tanto trabalhar, as pessoas estão doentes, estão perdendo, estão sacrificando no altar do Deus trabalho, do ídolo trabalho, a sua própria saúde, a sua própria vida. Isso é muito, muito sério, muito assim, é algo para a gente refletir, essa questão do burnout, que hoje é um tema que tem se falado muito, muitos trabalhadores, eu estava vendo, eu não vou lembrar do dado aqui, mas dizendo assim que tem muitas empresas que estão tendo prejuízo por conta de muitos funcionários que estão pedindo licença por causa do burnout. Muitas empresas, força tanto o funcionário, chega uma hora que o funcionário entra em colapso e acaba tendo prejuízo por conta disso. Tudo isso faz parte desse sacrifício do excesso de trabalho. E é só mais um dado aqui que eu acho interessante. Existem vários livros na atualidade que são livros assim de altas vendagens, bem conhecidos, que provavelmente o meu irmão e irmã ali já deve ter lido, e que eu queria citar aqui. Por exemplo, o livro Geração Ansiosa, é um livro que está sendo bastante lido. Outro livro que é Hábitos Atômicos, são livros que estão sendo bastante lidos pela moçada aí, livros de alta vendagem. E tem um outro livro que é Escassez, né? Assim, eu poderia falar de cada um deles aqui, mas não vamos ter tempo. Mas o que eu acho interessante, o que esses livros estão dizendo? Que as pessoas estão doentes emocionalmente, estão estressadas, ansiosas, tendo burnout e tudo, e que as pessoas, os cidadãos modernos, estão desesperadamente precisando de folga, precisando descansar, precisando ter um momento assim de lazer, né? Eles estão dizendo, olha, nós precisamos descansar urgentemente. Nós precisamos parar e descansar, porque senão nós vamos morrer de tanto trabalhar. Essa mensagem, todos eles, em algum momento do livro, vai dizer isso. E são pessoas que não são cristãs, algumas delas, desses livros aqui, não são religiosas. Tem um desses livros aqui, a autoria de um desses livros, que é ateu, por exemplo. E eles estão dizendo, olha, diante de tudo que nós estamos vendo, do diagnóstico dessa geração cansada, dessa geração ansiosa, nós precisamos de descanso. Tem um autor do livro, são dois autores do livro Escassez, o nome do livro é Escassez, uma nova forma de pensar a falta de recurso na vida das pessoas e nas organizações. Ou seja, é para o mundo corporativo esse livro. E ele diz assim, que das piores escassez que está tendo hoje é a escassez de descanso. E que as pessoas estão doentes por conta disso, as pessoas não descansam. E ele cita assim no livro, ele fala, num dado momento do livro, que ele diz assim, que embora ele não acredite muito nas questões religiosas, que o que nós estamos precisando era algo parecido com o que os antigos judeus chamavam de sabá, né? De sábado, né? Que o sábado. Ele diz assim que os judeus reservavam um dia da semana para descansar. Que hoje, no mundo corporativo, no meio dos trabalhadores, precisam urgentemente de ter sono de qualidade, tempo de descanso, para que eles não morram de tanto trabalhar. Mas que interessante, né? Você fala sobre os sacrifícios, né, que o ídolo ele requer. E falando dessas consequências, né?
falando aí do burnout, da ansiedade, às vezes a depressão que isso traz, e as questões também espirituais, né? Porque a gente Sim. acaba sendo afetado em algo tão essencial que também é a Ó, espiritualidade. você quer um exemplo disso? Você quer marcar uma reunião de liderança com os seus líderes. Ninguém tem tempo, né? Você quer ter um tempo de oração. Não tem tempo. Você conversa sobre vida devocional com os irmãos da igreja. E a queixa é sempre, olha, eu não tenho tempo, a minha vida é uma... Vamos fazer uma reunião de oração tal dia. Não, não consigo. Não consigo porque não tenho tempo. Por que você não tem tempo de tanto trabalhar? Exatamente. Todo mundo trabalha demais, que afeta a qualidade de vida. Esses dias eu conversei com alguém uma pessoa que estava afastada da igreja e tudo, aí a pessoa alegou isso, olha, eu estou tão cansado que chega na hora de ir para o culto, eu prefiro ficar dormindo porque eu estou cansado, ou seja, a pessoa está tão cansada que ela não tem mais força para ir cultuar, por exemplo. Então, afeta a questão espiritual, óbvio, com certeza, né? Sim. E é contraproducente, não sei se existe esse termo aqui no português. Sim, palavra em português. Mas assim, você quer produzir, né? Porque o intuito é esse, você encontra valor, você se sente útil, você coloca o trabalho nesse lugar, né, de fim em si mesmo, mas assim, você, dentro dessas consequências, por quanto tempo isso vai durar? Por quanto tempo você vai conseguir ter essa produtividade e essa energia toda? Porque chega um momento que você... Uma hora, se você não para descansar, uma hora a doença chega e te para, né? Aí você vai ficar... a questão do burnout mesmo, que é uma doença diretamente ligada ao trabalho, né? O burnout chega uma hora que trava a pessoa mesmo. Aí é um tratamento de, no mínimo, uns 3 meses aí para a pessoa se recompor. Né? Então, diz, não posso trabalhar, não posso parar. Chega uma hora que você vai parar de qualquer jeito. Você não é uma máquina. Até máquina para. Até a máquina para. Quer dizer mais o ser humano, né? Que não é uma máquina. Não somos máquinas, né? Pastor, e aí eu queria você refletir um pouquinho sobre o caminho, né, que a Bíblia nos apresenta lá já na eternidade, né? Porque já o pecado ele já afetou também de forma direta a questão do trabalho. E a gente vê isso lá no Gênesis, né, que uma das consequências foi também esse desequilíbrio, né, na questão do trabalho. Mas Deus ele apresenta um caminho, né, uma forma da necessidade do ser humano. Você falou, a gente não é máquina. Por isso mesmo ele estabelece a questão do sábado, do descanso, o quão relevante é esse caminho que Deus apresenta para nós como seres humanos, né? Deus nos apresenta o caminho do descanso. Na verdade, na teologia bíblica, nós vemos que o primeiro dia útil, o primeiro dia inteiro do ser humano foi o sábado, né? Então, Deus indica para a gente a importância do descanso desde o livro de Gênesis. E claro que o descanso ali não é só a cessação do trabalho, não trabalhar, mas o tempo de adoração, tem a ver com adoração, tem a ver com relacionamento com Deus. E Deus nos criou para esse relacionamento, para nos relacionar com a família, nos relacionar com o povo de Deus, que é a igreja. E lá, o primeiro dia do ser humano na Terra foi um período de descanso e dessa comunhão. Então, Deus nos convida para essa comunhão, para esse tempo de descanso com Ele. Assim, a gente poderia até colocar algumas questões, né? A Bíblia fala sobre a importância da qualidade de sono, né? Ter o tempo de descanso, de descansar em Deus, de ter uma pausa na vida. E a reflexão, assim, o principal indício disso é o próprio sábado, né? Que olha que interessante, né? Eu citei alguns livros aqui, esses livros que eu citei são livros ligados ao estudo de ciência, neurociência, psicologia, ligado à psiquiatria e etc., né? Que é essa questão da neurociência, ou seja, a ciência está indicando essa necessidade de que o ser humano precisa descansar, de ter esse tempo de pausa. E é muito reconfortante assim, você pensar que o nosso Deus já tinha previsto isso e dito isso. Ele diz, olha, descansem. E, inclusive, deu um mandamento para a gente. Então, o descanso para
para o cristão, para o crente, não é simplesmente uma opção, é um mandamento. Porque o Criador descansou e estabeleceu esse dia, abençoou o dia de sábado para o descanso. E depois nos mandamentos, o quarto mandamento, ele faz nos chama a recordar, né? Lembra-te do dia de sábado para descansar, né? Você vai trabalhar 6 dias, ou seja, não é errado trabalhar, é bom trabalhar, mas é preciso ter esse equilíbrio. Trabalha 6 dias e descansa um dia. Tem um dia de comunhão, de restabelecimento da sua força. E esse equilíbrio é que traz para a gente saúde, né? Saúde em todos os aspectos. Ou seja, a ciência diz que nós precisamos trabalhar e a Bíblia fala isso para a gente, o próprio Deus fala sobre isso. Eu vejo, às vezes, assim, até progressistas, a gente conversa e um ou outro fala sobre a relevância do sábado. E eu vi alguém um dia desse até questionando a relevância do sábado. Puxa, eu vejo com esse contexto o quanto o sábado é uma doutrina atual, relevante, bíblica, necessária. A sociedade está gritando, precisamos descansar. E a resposta está na palavra de Deus. Lembra-te do sábado, descanse, desfrute da presença de Deus, tempo de qualidade com a família, faça essa pausa para que você tenha saúde, né? Exatamente. Interessante que no mandamento, o trabalho faz parte do mandamento, né? Você Sim. precisa trabalhar 6 dias, então não é uma desculpa para preguiça, para preguiça. ociosidade. Não, é necessária a produtividade, mas assim, atrela a necessidade nesse processo também do descanso. E nessa fala de Deus, né, em relação a que o descanso, o mandamento, né, do sábado, ele é para o homem, né? Ele está ligado a um benefício para o homem. Sim. E eu acho também ele como uma proteção, né, ao nosso coração. Uhum. Ele nos protege de não cair na idolatria do trabalho, do dinheiro, é verdade. E ao mesmo tempo traz saúde para a gente, né? Eu gosto muito de estudar, tenho estudado bastante sobre o sábado ultimamente, o quanto que isso é relevante. Nesse contexto, inclusive, nós falamos aqui de burnout, de estresse. Eu gosto de dizer que o sábado ele é um oásis no deserto semanal. A gente passa, inevitavelmente, nós vamos ter que lidar com cobranças, com uma questão de produtividade no trabalho, com estresse, e vamos cansar. Isso não tem como ser isento disso. A gente, até num contexto que trabalha com relação à igreja, mesmo no ambiente eclesiástico, a gente passa por estresse e algumas situações, né? Mas a Bíblia nos convida a viver o sábado como sendo uma ilha nesse mar do estresse, né? Uma ilha, um oásis no deserto, uma pausa nesse mar agitado da vida, um momento assim que você pausa, que você descansa, né? Tem um autor chamado Abraham Heschel, que é um rabino. Ele diz que o sábado é um santuário no tempo, né? É um momento em que você pausa o que você está fazendo e onde você estiver, espiritualmente, você entra na presença de Deus exatamente para desfrutar e para descansar na presença dele, nos braços dele. E que esse, além de ser um dia de calmaria, um dia de paz, um dia de encontro com Deus, é um dia em que Deus nos permite essa reflexão, nos permite esse descanso, nos permite, assim, acalmar a alma, né, refletir sobre a vida e fazer essa pausa tão importante, né? E aí, no sábado, a gente não só descansa fisicamente, que já seria importantíssimo, né? A gente dá um descanso físico, mas também um descanso emocional. É um dia sem estresse, que esse seria o ideal do sábado. E também um descanso espiritual, que é o encontro com Deus, o tempo da oração, o tempo de comunhão, que traz todo esse benefício, né? Então, em resumo, o que eu queria dizer aqui, afirmar com isso, é que o sábado é uma doutrina relevante para esse contexto da idolatria do trabalho, para essa geração ansiosa, para essa geração estressada que nós vivemos, para esse ambiente em que as pessoas estão
morrendo de tanto trabalhar e tão cansadas de viver isso que a Bíblia nos oferece através do sábado. Como você falou, um presente que Deus nos deu, né? Um presente para a humanidade. E que deve ser utilizado com muita intencionalidade, né? Eu acredito. Porque, assim, de fato, você precisa ser intencional ainda no seu descanso, né? Uhum. Talvez desligar o celular, né? Se você trabalha a semana toda Sim, com o sim. celular, ser intencional para tomar Sim. uma soneca, um descanso. Por exemplo, as gerações mais novas aí, né? Y, né? Z, agora tem a geração Alpha que já está aí. É uma geração, são gerações que já são muito conectados, né? Uhum. E uma das causas da ansiedade, aquele livro que é Geração Ansiosa, fala sobre isso, né? A questão de muita presença nas redes sociais, o tempo todo no celular e tudo. Então, uma dica é desliga mesmo o seu celular, afasta das redes sociais, se desconecta do mundo e se conecte a Deus, se conecte à sua família, se conecte às pessoas. Dá essa pausa, isso é importante para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional. A Né? natureza, né? Uma caminhada, uma Faz uma corrida. caminhada, vai à igreja, cultua, ajude alguém, né? Ajude o semelhante, porque Jesus ensinou isso sobre o sábado, não é como um dia de fazer o bem, de fazer algo que não seja só para você mesmo, mas que seja para o outro, de ser útil na vida do outro, de fazer uma refeição, de gargalhadas em volta da mesa, no almoço de sábado, em família, ou convidando amigos, irmãos de fé para sentar junto e ter esse tempo assim que não tem nada a ver com o trabalho, que não tem nada a ver com essa correria, com essa loucura que a gente vive na cidade, né? Dá realmente essa pausa. E é o que a Bíblia fala, né? Sobre o descanso que a Bíblia claramente oferece para a gente, através do sábado, através da fé, do tempo com Deus e estar com Deus. Legal, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado por essa conversa. E aí eu quero deixar esse tempinho para suas últimas palavras, se você tem aí algumas últimas orientações ou considerações, mas eu queria também que você pudesse orar pela igreja, por nós como filhos de Deus. Assim, nós somos a igreja, né? Nós compomos a igreja, então nós precisamos ouvir e atender sobre esse assunto, né? Que Deus possa nos ajudar nesse processo. Eu poderia dizer o seguinte, assim, o trabalho é importante, nós não estamos aqui falando que o trabalho não seja importante, na verdade é muito importante, é necessário na nossa vida, mas não é essencial, o essencial é Deus, né? É essencial é a vida em família e viver o propósito que a gente tem para nós. O trabalho não é a coisa mais importante, né? Então, faça uma análise da sua vida, de como está a sua vida de trabalho, se você tem vivido muito estressado ultimamente, tem trabalhado demais, e se você tem adoecido, quantas pessoas, talvez alguém está me ouvindo aqui e está lidando com burnout, ou já lidou com burnout, né? Que é esse esgotamento de tanto trabalhar, né? E quando a gente fala isso, a gente fala das pessoas que trabalham aí no mundo corporativo, mas até pastor passa por burnout, quantos, né? E é exatamente esse excesso de trabalho que também pode se tornar um ídolo na vida do pastor. O pastor diz, não, eu trabalho mesmo, eu sou muito produtivo, e às vezes se torna um ídolo também. Então, a palavra é para todos nós podemos cair nessa armadilha do ídolo chamado trabalho. Nós não podemos fazer do trabalho, da produtividade, né, ou até mesmo do dinheiro, aquilo que é o mais importante na nossa vida. E a saída para esse mundo estressado, para essa sociedade ansiosa, a saída é oferecida pela Bíblia, para a gente descansar em Deus. E uma das formas práticas de se fazer isso é através do dia de descanso, do sábado. Então, eu queria desafiar você a de fato guardar o dia do Senhor, de fato descansar no sábado, né, cultuando, adorando, vivendo tudo isso que a palavra nos promete. Aquele texto lá de Isaías, que se você fizer do sábado um dia deleitoso, um dia alegre na presença do Senhor, e aí tem as bênçãos que o texto fala para a gente, que a gente recebe de fato. O sábado é uma bênção
para nós e que muitos desprezam esse presente, desprezam essa bênção e não entendem o valor dela, né? Então, desafiar você, irmão que está me ouvindo, irmã que está me ouvindo, a descansar mais, guardar o sábado do Senhor e aprender a viver essas promessas de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar com você, orar por você, porque realmente esse é um problema que pega todos nós, né? A gente tem dificuldade de descansar. Não é à toa que a Bíblia fala sobre isso algumas vezes, nos convidando para o descanso. Inclusive, Jesus nos convida, né? Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Em Cristo a gente tem esse descanso, essa paz que só vem de Deus. E que Deus possa nos alcançar agora com esse descanso, com essa bênção, com essa graça dele sobre nossa vida. Vamos orar? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, eu quero, nesse momento aqui, te agradecer por essa conversa na sala pastoral, te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, nos feito, e por essa reflexão tão importante. Para muitos, meu Deus, o trabalho, a produtividade, o meio corporativo e até o dinheiro tem se tornado ídolos, tem se tomado o lugar, o trono de Deus na vida de muitos cristãos, de muitos crentes, e tem vivido esse pecado da idolatria, tem vivido esse ídolo no coração. Mas nós oramos agora, Senhor, pedindo o teu perdão, pedindo a tua misericórdia. Nós estamos estressados, somos uma geração estressada, ansiosa. Quantas pessoas, meu Deus, que lidam com o burnout, que lidam com esse cansaço excessivo ligado ao trabalho. E é gratificante a gente saber que o Senhor já sabia disso, o Senhor já previa isso e nos deu um mandamento para descansar. E o que eu peço agora, Senhor, que o Senhor nos dê graça e ajude meu irmão, minha irmã, que estão me assistindo aqui, que estão orando comigo, ajudar essas pessoas a encontrar o equilíbrio entre o trabalho e o descanso, de acordo com a Tua palavra. E, sobretudo, Senhor, nós pedimos que o Senhor cure o nosso coração, nossa alma, como ao convite que o nosso Senhor faz: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor esteja alcançando essa alma cansada, essa pessoa sobrecarregada e até enferma de tanto trabalhar, que o Senhor esteja trazendo descanso, livrando a gente de toda a preocupação excessiva e nos ajudando a descansar no Senhor e nas Tuas promessas. Eu oro dessa forma, pedindo a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está comigo nessa oração, Senhor. Eu oro dessa forma no nome de Jesus. Amém. Jesus. Pastor, muito obrigado por esse tempo. Amém, eu que agradeço. E obrigado a você que ficou até o final com a gente. A gente te aguarda na próxima sexta-feira com um novo episódio e que o Senhor possa continuar abençoando a tua vida.